E essa semana, esse início de agosto, começou com bolsas de valores em queda em todo o mundo e o dólar que disparou. Ontem, na máxima do dia, chegou a R$ 5,86, em meio a um temor crescente de que a economia dos Estados Unidos possa entrar em recessão. Para a gente entender o que isso significa na vida do cidadão comum, recebemos agora o Dr. Fernando Galvão, que é economista, para falar sobre esse assunto. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Nájila, e boa tarde a toda a audiência da rádio. Começo lhe perguntando por que esse temor nos Estados Unidos deixou instável a economia do planeta. Nájila, funciona assim, se a gente for parar para analisar profundamente, veja, tudo isso é comportamento humano, no final das contas. Parece ser uma coisa complexa, as bolsas no mundo inteiro estão caindo, existe um déficit na economia americana, o Japão entrou, deu uma derrubada na sua bolsa ontem. Mas acionou um sistema, né? Isso, a gente chama de circuit break, é quando a queda ela é tão grande que, e fora dos padrões normais, que o sistema ele fecha, ele breca as negociações para tentar esperar que o mercado ele se estabilize, para voltar novamente o funcionamento das negociações e trava de novo. É o chamado circuit break. Mas o que acontece é comportamento humano. Quando a gente olha um gráfico que mostra uma queda como essa, a gente no mercado financeiro disse que tinha sangue na água. É porque tem mais gente vendendo ativos financeiros do que comprando. Sim. E isso acontece, esse é o fato. O gráfico mostra aí que de um pico ele despenca. E aí nesse contexto, o que é que faz com que esse fato aconteça? É o medo. São as reações humanas diante do medo, o medo de prejuízos. Então, a economia americana ela tem um déficit que está preocupando o mercado internacional. Há essa perspectiva de recessão econômica nos Estados Unidos. Como os Estados Unidos são a locomotiva mundial, internacional, o mundo inteiro fica afetado por esse contexto. Então, numa iminência de recessão, os investidores eles vão adotar um comportamento mais cauteloso. Então, tudo que eles tiverem de grana aplicada em ativo financeiro, eles vão botar para vender. Detalhe que quando todo mundo faz isso ao mesmo tempo, a gente vai ter uma derrubada nos índices de bolsas no mundo inteiro. Só para a gente começar a conversa. E aconteceu no Japão, mas não só no Japão, né? Sim. É no mundo inteiro, está tudo muito integrado, globalização, a informação ela se propaga muito mais rapidamente. Então isso vai mexendo com os humores do mercado numa escala global. O Japão, mais especificamente, Nájila... Foi a situação mais acentuada? Foi a mais acentuada no mundo inteiro. Porque o Japão é grande comprador, é muito emprestador de dinheiro para os Estados Unidos. Se o Japão tem muita grana aplicada em títulos públicos americanos. É o Japão emprestando grana para os Estados Unidos. E os Estados Unidos têm um déficit muito grande, ou seja, está gastando muito mais do que arrecadando. Se estão entendendo que esse percentual ele está por extrapolar os níveis aceitáveis, então o Japão, ou o conjunto de investidores no Japão começam a ficar com medo. E junta outras questões também, né, Nájila. O Japão, desde a pandemia, ele vem usando uma taxa de juro zerada. Zero. Então o que é que os investidores japoneses fazem? E aí é um padrão de comportamento deles. Eles são muito poupadores. O nível de renda é alto e eles são muito poupadores. Eles chegam a poupar entre 50% e 60% da renda. Né? Guardando, poupando literalmente, pensando no futuro. O detalhe é que eles estavam pegando grana emprestado lá dentro do Japão a um custo zero, praticamente.
e investir em ativos financeiros em outros países, em outros ativos financeiros. Porque eles estavam dando um rendimento maior. Então, isso cria uma bolha. É uma economia que está girando, Nájila, de forma artificial. Você faz investimento não usando a renda, mas pegando emprestado para fazer esse investimento. Isso é artificial. Então, o efeito foi muito grande no Japão na data de ontem, porque tem esse problema americano, tem esse fato que o Japão aumentou a taxa de juros só de 0% para 0,25%. Um aumento bem pequeno, né? Pequeno, mas é porque eles estão há tanto tempo operando com juros zero, Taxa zerada. que essa pequena subida espantou o mercado como um todo. E por isso que a gente viu aqui o dólar que também disparou. Sim, aí a gente vai ter as implicações no mundo inteiro, a difusão ela é muito rápida e aqui no Brasil estamos também... É especulação pura, Nájila, é quando o pessoal investe, a ideia, a sacada da especulação é entrar na baixa, comprar barato e vender caro. Essa é a busca dos investidores, esse é o grande dilema, quando é que a gente encontra o ponto de comprar barato para vender caro? Quando se vai especular. A questão é que aqui no Brasil a gente está especulando muito. O Brasil passou o ano inteiro de 2023 operando com dólar abaixo de 5, 4,70 é a faixa ideal, né, de dólar, né, do preço do real em relação ao dólar, 4,70. Ficamos 4,70, 4,80, 4,90, mas é uma taxa boa, porque se a gente importa muito, a gente não importa tão caro. Sim. O problema é que quando durante agora 2023 o câmbio ele sobe para mais de 5, para bem mais de 5, tudo quase que a gente 6 já. É isso. Quando a gente importa, aí as coisas ficam mais caras. E isso gera pressão inflacionária, que é um aumento generalizado nos preços das coisas. Aí acende uma luz amarela. As declarações da ata do Copom, que foi publicada hoje, também implicam nisso? Ou elas são resultado disso? Elas já estão... A postura do Banco Central, ela já está contaminada há mais tempo. Né? O próprio Banco Central, na figura do presidente, do Campos Neto, tem dado entrevistas, palestras, com informações, com notícias, ou com pontos de vista e de análises que elas têm alimentado a especulação no Brasil. Né? O Banco Central aqui no Brasil, antes, ele era vinculado à presidência da República. Toda vez que o presidente se elegesse, a segunda pergunta era: quem será o presidente do Banco Central? Trocava. Sempre era assim. E sempre tivemos presidentes dos bancos centrais alinhados a uma visão de mercado. E aí nós temos agora um Banco Central autônomo, em que a atual gestão do Poder Executivo, ela herda o presidente do Banco Central, o presidente anterior, do presidente anterior do governo Bolsonaro. Só que, Nájila, agora, final do ano, termina o mandato dele. E agora, nessa perspectiva de troca, de qual é o perfil desse novo presidente do Banco Central, se mais alinhado ao mercado, ou se mais alinhado à política econômica do governo, que pretende estimular o crescimento econômico, aí o mercado vai tentar pressionar o governo. Né? E aí o preço do dólar ele é uma variável que eles mexem muito. Ó. Algumas semanas atrás o dólar estava batendo uns 5,70, era o pico. Sim. Né? E agora já bateu, já rompeu esse teto. Subiu mais ainda. A gente chama, a gente rompeu o teto, né, nesse caso, 5,80. Né? E aí vão pressionar para ser um presidente alinhado com os interesses de mercado. Vão pressionar o governo para cortar mais gastos e tentar arrecadar mais, como se um orçamento de governo fosse igual a um orçamento doméstico, que não é. Então, no Brasil,
e esse agravamento do cenário internacional, o que é que ele tende a fazer? Na última reunião do Comitê de Política Monetária, já não houve queda na taxa de juros. Ela continua 10,5 aqui no Brasil, uma das mais altas do mundo. Há uma tendência de ou manutenção ou até, que não descartam, até uma volta na subida dos juros no Brasil. E aí vai impactar diretamente a vida da população, do brasileiro comum, do cidadão comum. Impacta, Nájila, porque veja, se a gente tinha uma taxa de juros de 13,75, caindo muito lentamente para os atuais 10,5, Nájila, o consumo das famílias aumentou. A gente teve um aumento nas taxas de investimento da economia brasileira. A gente está falando de investimento privado em infraestrutura, aquisição de máquinas, de equipamentos, contratação de pessoas. Isso impactou no crescimento da economia. Então, a gente está operando com um desemprego baixo, na casa dos 6,9%. A massa salarial, ou seja, de gente com carteira assinada e contratada na economia, ela está num dos maiores patamares da história desde que começa a medição. Então, isso vai impactar porque pode interromper esse ciclo. Né? E um ciclo muito favorável, Nájila, porque veja, se a gente tem medo de inflação e aumenta juro para isso, se o juro está caindo e aumenta investimento privado, aumenta a estrutura das empresas, máquinas, equipamentos, competitividade, produtividade. Isso faz até com que a produção cresça num ritmo maior do que o consumo, mantendo a inflação sob controle. Mas essa oportunidade que nós temos hoje no Brasil, de repente ela pode ser interrompida. O que o senhor, enquanto pesquisador da área, acredita que vai mudar? Teremos juros mais altos daqui até o final do ano? Nájila, é muito difícil cravar isso, porque de fato o cenário ele está muito instável, está agravado por essa. A gente, aqui no Brasil, nós só não somos grau de investimento pelas agências de risco internacionais que vão avaliar isso, por conta do quadro político, não é pela economia, não é pelo déficit das contas públicas. O déficit no Brasil está o quê? 73% do PIB? Nos Estados Unidos é mais de 100%. Tem países que é mais de 200% do PIB. Então, isso não é o pré-requisito. Esse não é o pré-requisito. Não é necessariamente o pré-requisito. O que agrava muito mais o Brasil é o quadro político. Esse é um problema. É as dificuldades de um governo não conseguir alinhar a política de crescimento econômico para a economia. Então, o quadro político é o que estava atrapalhando. E aí, detalhe, agora a gente tem uma eminência de uma crise internacional que pode atrapalhar e inclusive levar a uma alta. É difícil cravar isso. Te confesso, qualquer coisa que eu estivesse falando aqui seria uma especulação. Mas até o final do ano a gente vai ter essa dificuldade. Até a troca do próximo presidente do Banco Central. Que era justamente isso que eu ia dizer. Vamos voltar a falar do Banco Central e qual é o cenário que a gente pode imaginar com essa mudança. É provável que siga a política do governo ou que siga o mercado? Qual deve ser o perfil? Será que deve ser o Galípolo a assumir a presidência do Banco Central? Há uma probabilidade grande de ser o Galípolo, há uma tendência de o presidente do Banco Central, nessa gestão Lula 3, ser menos alinhado ao mercado e estar mais... Porque veja, Nájila, quando a gente fala de Banco Central, a gente está falando de política monetária. Quando a gente fala de arrecadação e gastos do governo, está falando de política fiscal. E hoje elas não fazem parte do mesmo plano. O governo aponta para um lado, o Banco Central aponta para outro. Completamente contrário, oposto. São elementos, Nájila, que não estão conversando. Eles estão em conflito direto. E isso baixa o nosso teto de crescimento da economia. Nájila, a gente passou mais de 30 anos crescendo 2,8%. A China passou crescendo 11%,
10%. É uma diferença gritante, absurda. Ela bateu o Japão e a Alemanha e é a segunda maior economia do mundo. E não demorou tanto, né? Não demorou tanto porque a China era mais pobre que o Brasil no começo da década de 80. Então, assim, a gente precisa resgatar uma agenda, um plano de país, de crescimento econômico. A gente tem que, nesse contexto, calibrar a economia brasileira para o crescimento e isso necessariamente. A gente precisa entender que dá para conviver com uma inflação sob controle, mas um pouco mais alta. Uma meta de 3 é muito baixa. Precisamos folgar um pouco mais essa meta, quem sabe para 4, 4,5 como ela já foi, para que a gente tenha mais fôlego. Se comparar com a China ainda é pequeno, mas é alguma coisa, é um avanço. Exatamente. Não vamos conseguir a performance da China, mas a gente precisa crescer, gerar emprego, gerar renda, crescer economicamente e agregar valor ao que a gente faz, Nájila, para a gente entrar no grupo de países que produzem tecnologia, inovação e novos conhecimentos. Porque hoje a gente é consumidor. E o Brasil tem potencial, né? O Brasil tem muito potencial para isso, né? Mas a nossa rampa de crescimento ela é muito baixa por uma política econômica que vem sendo implementada desde sempre. Tem uma frase de um jornalista e grande cronista brasileiro, que é o Nelson Rodrigues. Ele diz: subdesenvolvimento não se improvisa, é uma construção de séculos. E a gente precisa romper com isso, Nájila. Seria um complexo de vira-latas generalizado? Sim, tem estudiosos que dizem isso. O Inácio Rangel é um outro estudioso brasileiro, já falecido há muito tempo. Ele fala a dualidade da economia brasileira. Ele fala assim que tem um Brasil para dentro e um Brasil para fora. E tem um Brasil para fora que ele é subserviente, que ele não se empodera, de que ele se insere numa lógica global de forma subordinada. E o Brasil tem todas as condições, Nájila, para a gente conseguir construir um modelo próprio, um modelo mais autônomo, mais autoral brasileiro, e não seguir receita de bolo de país, de realidades que não são iguais à nossa. Essa perspectiva de tem que arrecadar mais do que gastar, na Suécia dá certo. Aqui no Brasil não dá certo. Porque a gente tem infraestrutura precária, a gente tem educação precária, a gente tem saúde precária, percebe? Então, assim, não dá para aplicar uma receita de bolo de um outro lugar para cá. A gente precisa adaptar, ajustar as nossas realidades. E conseguir vislumbrar um outro Brasil, economicamente falando. Exatamente. Esse é um foco, só que está difícil. Porque a polaridade, a polarização, ela dificulta isso. A gente não está conseguindo alinhar dentro da política. Não tem um ponto de convergência. Não estamos encontrando ponto de convergência em lugar nenhum. Tem gente até, ator político de grande relevância, que quer simplesmente boicotar a reforma tributária por boicote político. Sim, porque quer boicotar a ideia do outro lado. Exato. É uma questão Não difícil. se permite reconhecer a importância, né? Exatamente, porque ela não é a ideal, mas ela é um avanço enorme de anos, né? De que nós tínhamos, desde 1988, com a Constituição Brasileira de 88. A gente estava devendo, durante todo esse tempo, uma reforma tributária mais justa e simplificada. Nessa, nós só vamos simplificar. Precisamos ainda avançar no caminho de uma reforma tributária mais justa. É um longo caminho a percorrer. É difícil e longo. Fernando, muito obrigada pela sua disponibilidade por vir conversar com a gente e tornar esse assunto que é tão complicado de uma forma compreensível. Sempre que vocês precisarem eu puder ajudar, estou por aqui, Nájila. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde.